o Furacão, depois da vitória contra o Cuiabá, ganhou um dia de folga. Monique Vilela. Uma semana que começa com tranquilidade para o Atlético após a vitória para cima do Cuiabá pelo placar de 1-0, gol de Vitor Roque. Quarta vitória consecutiva entre Libertadores e Campeonato Brasileiro e uma folga merecida para todo mundo, isso mesmo. Como não tem jogo nesse meio de semana, só sábado contra o Santos pelo Brasileirão, ontem e hoje, folga geral para todo mundo no CT do Caju. Descanso merecido para quem vem de uma maratona intensa de partidas final de semana, meio de semana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e tudo quanto é tipo de jogo. Na quarta, aí sim, reapresentação desse elenco rubro-negro que vai começar a pensar na partida contra o Peixe. Quem não tem descanso é Agustín Canóbio, o jogador vai se apresentar à seleção do Uruguai, na verdade já está por lá nos Estados Unidos, chegou no finalzinho da noite de ontem para os amistosos da seleção uruguaia por lá. São 3 partidas. Claro, Canóbio, sob olhares do departamento médico, também da seleção do Uruguai, até porque as dores no tornozelo ainda incomodam. Vai continuar um tratamento intensivo. O Atlético o preservou da partida com o Cuiabá, justamente para que ele tenha condições de defender a seleção uruguaia. Então, todo cuidado é pouco com o Canóbio e ele continua sob os olhares do departamento médico do Uruguai e também da equipe do Atlético. Por falar em DM, quem em breve deve deixar o DM atleticano é Marcelo Cirino. O atacante entra num estágio de transição daqui a alguns dias e vai ficar à disposição novamente. Ainda se recupera de uma lesão muscular, mas está muito próximo de voltar à transição e voltar a jogar. Para sábado ainda contra o Santos, ele não deve ser relacionado, mas semana que vem, por exemplo, a partida contra o Juventude pelo Brasileirão, aí sim grande chance do Marcelo Cirino estar à disposição do técnico Felipão. É um Atlético que ao longo dos próximos dias terá bastante tranquilidade para trabalhar. Subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, só claro, não vai ter Agustín Canóbio. Quem também se apresenta à seleção sub-20 é Vitor Roque. 2 jogadores do grupo principal desfalcam o Atlético nos próximos dias, Canóbio e Vitor Roque. Além do Vitor Roque, Jader, Micael e Juninho, todos do sub-20 também vão aí estar com a seleção sub-20 em um torneio no Espírito Santo, valorizando os meninos e, claro, aí, né, fortalecendo também a carreira deles. Semana tranquila para o Furacão, que vem de uma boa sequência de vitórias e que quer dar continuidade a esse trabalho no comando do Felipão. Folga merecida aí pro elenco do Furacão, né, Marcelo Ortiz? Desde que chegou o Felipão, né, Osmar, é a primeira vez que ele tem chance da folga para os seus jogadores, dá 2 dias de descanso para os jogadores do Atlético, depois de um resultado muito positivo. A primeira vitória do Atlético nesta competição fora de casa. O Atlético não vem conseguindo bons jogos fora. Com o Felipão já pode começar a mudar essa mentalidade, mudar essa ideia. E isso é muito interessante. E a folga também é necessária para todo ser humano, então para os jogadores é muito importante. E mais, melhor do que a folga. Agora os jogadores voltando a se apresentar, eles já descansaram e agora começam a conhecer melhor o trabalho do Felipão. Porque até agora, Osmar, o Felipão foi ajustando o esquema sem ter tempo de treinamento. O Carille, quando saiu, falou sobre isso. Ele teve em 21 dias, 7 jogos, a cada 3 dias um jogo, não tinha condição de treinar. E mesmo assim ele resolveu mudar o esquema, talvez tenha sido o grande erro do Carille. O Felipão não muda nada até agora e ele já falou, não muda enquanto não puder treinar. Agora ele tem tempo de treinamento. Mas o Felipão faz uma coisa que ele não via há algum tempo também, né, que a gente tem a escalação. Hoje o torcedor já sabe o 11 do Atlético, o 11 com o Felipão, qual é o time titular. Pode até discordar de uma posição ou de outra, mas é o time que está dando resultado e o Felipão mantém, dá esse entrosamento, dá essa condição. Então imagino que agora com a folga que teve e com esse tempo dessa semana de trabalho, o Felipão pode começar a implantar melhor ainda a sua ideia para o jogo contra o Santos, final de semana, que é um time difícil de ser batido, que fora da Vila Belmiro até não tem grandes resultados, mas vai ser um jogo interessante, viu, Osmar? É verdade, concordo contigo, Marcelo.